É interessante notar o que o professor falou, da ênfase da artilharia nesta guerra. Mas é uma artilharia agora totalmente integrada com sistemas ISR, ou seja, de designação de alvos, sensoriamento e reconhecimento com coleta de sinais e informações, que é justamente essa integração estabelecida através de drones. Drones que operam justamente com essa função de detecção de alvos e reconhecimento tático aeromóvel. Então isso é muito importante destacar, porque isso fez a diferença nesse conflito. Por exemplo, eu estava estudando a retomada pela Rússia dos obuses autopropulsados de 203 milímetros. O 2S4 Pion, que atinge por projétil assistido por foguete quase 50 quilômetros de alcance. Ocorre que os russos retiraram eles dos armazéns, fizeram uma modernização rápida no sistema de controle de tiro para justamente integrar com drones Orlan 10 da família Orlan. Escrevemos sobre isso no História Militar em Debate, os drones russos, e tem sido fundamental no esforço de guerra por parte da Rússia para gerar saturação diária de pontos de implantação de pessoal e de equipamentos das forças ucranianas. Ocorre que a superioridade de fogo da Rússia, através de sistemas de artilharia guiados com precisão, é muito superior da Ucrânia, que tem sofrido também muitas perdas de radares de contrabateria. Nas ofensivas de Kherson e Kharkiv, em agosto e setembro, a Ucrânia teve muita ênfase e prevalência de barragens de artilharia precisas, com empregos de drones integrados aos seus sistemas de artilharia modernos fornecidos pela OTAN, principalmente o Leleka 100, nem tanto o Bayraktar, tá? Muito os drones ucranianos mesmo. O Leleka, por exemplo, o nome é engraçado, mas foi um dos drones principais usados pela Ucrânia. Ocorre que os sistemas de guerra eletrônica implementados pela Rússia, isso decorre daquilo que eu e o professor Ricardo já tínhamos falado, a curva de aprendizagem, que é decisivo para a análise de um desfecho de conflito. Qual força tem a melhor curva de aprendizagem? Foi impressionante a utilização de mecanismos de guerra eletrônica que anularam a superioridade que havia da Ucrânia na utilização de drones, que permitiam uma melhor consciência situacional privilegiada, favorecendo, portanto, essas barragens de artilharia de precisão. Não somos nós que estamos falando, é só ver. A CNN postou isso. A Ucrânia perde 300 drones por dia. Drones muitas vezes como MJI, chinês, que também é impressionante dentro das estratégias de guerra assimétrica, porque num conflito como esse você tem variações de forma de guerra. Guerra convencional, guerra assimétrica, enfim, variados métodos de guerra que se integram. Então, é impressionante como houve uma significativa neutralização da superioridade de drones. Isso dificultou algo que não se esperava por parte das forças ucranianas, que era essencial para o planejamento de ofensivas, que era a superioridade da consciência situacional e decorrente justamente do emprego maciço desses drones que havia atentando no teatro de operações, com um emprego muito eficiente de sistemas de guerra eletrônica e que a mídia ocidental veiculou. Então, o emprego maciço de sistemas de artilharia integrados por drones com guerra eletrônica tem feito uma diferença favorável nessa posição de defesa ativa das forças russas em depreciar os sistemas de artilharia ucranianos e os radares de contrabateria, os norte-americanos. É impressionante a quantidade da família AN-TPQ que foi destruído. Eu ainda não vi o emprego dos radares de contrabateria Arthur suecos. Daqui a pouco eles vão aparecer. Até porque eles são muito complexos, né? Quem conhece os radares de contrabateria Arthur sabe que não é um curso de 3, 4 semanas que vai capacitar um operador naquilo ali, a não ser que tenha um instrutor e um conselheiro militar. Mas eu também queria acrescentar um dado que me surpreendeu. Escrevemos um artigo no História Militar em Debate sobre a formação das novas brigadas ucranianas. Se eu não me engano, foi em fevereiro. A Ucrânia estava preparando 22 novas brigadas. Mas realmente o professor Ricardo levantou algo que saiu na mídia ocidental, em outros canais militares, russos, inclusive. São 9 brigadas que se formaram na OTAN, dentre as quais entre 3 mil
a 5 mil soldados. Um número muito mais modesto do que previmos em 22. Só que esse número 22 brigadas existe. Só que dessas 22 brigadas, 9 são preparadas para a OTAN. O resto é preparado nos próprios centros de treinamento da Ucrânia. E eu fui estudar esses treinamentos, professores. E me impressionou a precariedade do treinamento. Se o Exército 2.0 treinou em torno de 2, 3 meses, o treinamento agora está em torno de 3, 4 semanas. E eu não preciso falar, os senhores sabem melhor do que eu que para operar um blindado e um sistema de controle de tiro, e com toda a equipagem de uma termovisão, etc., em 3, 4 semanas é complicado você formar um combatente qualificado para um sistema como esse, que tem uma logística própria, tem uma doutrina de emprego própria, porque ele é ocidental, ele não é de origem soviética. Então, até que ponto esse treinamento está sendo realmente qualificado? Porque agora as brigadas estão se formando na Espanha, nesses cursos de 3, 4 semanas. Emprega. Eu estava lendo qual é a grade dos cursos. Isso está lá. Eu pesquisei. Primeiros socorros, assalto a fortificações, uso de armas leves, noções assim de guerras combinadas, e forma-se o curso para isso. E o emprego, né? Manejo, montagem e desmontagem de primeiro e segundo escalão de determinada família de armas leves. Não sei se isso é suficiente, não creio que isso seja suficiente para dar uma operacionalidade destacada, como foi o Exército 2.0, que teve um treinamento de 2 a 3 meses, principalmente na Polônia e na Alemanha. 2 a 3 meses, principalmente na Polônia e na Alemanha. Agora, o treinamento está mais precário, de 3 a 4 meses. A Ucrânia sacrificou muito das suas brigadas mais experientes. Então, não sei se isso está afetando a operacionalidade das Forças Armadas ucranianas e o êxito dessa contraofensiva, que primeiro era em janeiro, depois foi para março, depois para abril, deram certeza que vinha em maio e agora já estão falando no verão.